Agora, eu quero voltar ao versículo 6. Nós já falamos do versículo 6, sobre a oração, as três primeiras partes, ou as três primeiras dimensões vertical da oração, mas eu quero só salientar, ressaltar e destacar a maneira que Jesus trata a oração. Então, rapidamente, no versículo 6, começa dizendo assim: tu, porém. Então, Jesus já começa tratando da oração no particular, na segunda pessoa do singular, tu, e não na primeira do plural, ou melhor, segunda, vós ou vocês. Jesus já começa responsabilizando e particularizando, tornando algo intimamente particular. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás ao teu Pai que está no secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E no versículo 7, Jesus disse: e orando, observa o verbo orar, infinitivo, orar, conjugado por Jesus na terceira forma do verbo, o gerúndio, orando, ando, presente, contínuo. Então Jesus destaca, e orando, significa que a vida do crente, a oração, não é um ato no passado, orar, ou oramos, mas no presente, orando, quando, ou melhor, versículo 7, e orando, ando, orando. Sempre o crente precisa viver uma vida de oração, seja de joelhos dobrados, e de joelhos sempre estamos, né? É quando eu ensino. É a mesma coisa da expressão, a igreja esteja em pés. Então, pés é plural de pé, dois. Quando é para a igreja estar em pé, é a posição, portanto, em pé, e não em pés, em pé, que é a posição sobre os pés, ou seja, é a posição ereta. Eu estou em posição, em pé. Por isto que o termo estar de joelhos dobrados entrou para a nossa cultura como sinônimo de oração. Porque eu posso estar de joelho, sempre estamos, né? Posso estar de joelho dobrado, mas posso não estar orando. Uma posição que eu achei confortável, quis ficar, mas de joelho dobrado, orando. Então, o verbo orar, no infinitivo, conjugado por Jesus, o gerúndio, presente e contínuo, e orando, significa o que Paulo disse depois à igreja de Tessalônica, na sua primeira carta aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Aí vem a pergunta: mas pastor, impossível. É impossível estar de joelhos dobrados orando sem cessar. É impossível. Orar do trabalho, do alimento, da higiene, de dormir, de lazer, momento familiar. Mas é possível estar orando. Aí pode ser de joelhos dobrados, pode ser de pé, pode ser dirigindo, pode ser debaixo do chuveiro no banho. Eu estou tomando banho, mas estou orando, ando, estou em sintonia com o trono da graça de Deus. Certa feita, Deus nos deu uma experiência profunda sobre a oração e sobre a consagração. Por um tempo, eu tinha prometido ao Senhor, por um longo tempo, exercitar a oração, o dízimo da oração e o dízimo do jejum da minha vida. A cada 24 horas, 2 horas e 40 minutos. E um dia o Senhor me disse algo que mudou a minha visão a respeito da oração. O Senhor me disse: eu não lhe quero 2 horas e 40 minutos.
O dia tem 24. Eu lhe quero 24 horas. Olha o que Deus estava me dizendo. Não é só aquele momento que eu fecho a porta, desligo o telefone e fico isolado. É bom, vezes outra, ter momentos específicos. Não é só bom, é necessário. Mas Deus quer um pouco mais. Mesmo estando dirigindo, mesmo estando lá no trabalho, e nessa época eu trabalhava na construção civil, lá mexendo com concreto, colocando tijolos, mesmo você está orando, ou seja, falando com Deus. Aleluia! Nós precisamos exercitar esta comunhão de viver uma vida de oração. Agora vamos ao versículo 9. Eu quero pular para o versículo 9. Resumindo então, a forma que Jesus ensina, ou melhor dizendo, não é forma ou fórmula, é princípio que Jesus ensina a respeito da oração. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. Já falamos de uma forma mais específica, só relembrando. A oração primeiro tem a direção ao Pai que está nos céus, porque os céus é a referência para a nossa vida aqui na terra. Aí Jesus diz: Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome. A oração tem que ter Deus como a quem oramos. E este ato de orar, primeiramente, tem que estar preocupado, interessado com o teu nome, o nome dele. Mas interessado em quê? Ele: santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Tudo é teu. Teu nome, teu reino. Aí ele continua dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua. Observar o pronome de posse, isso é teu, é dele. Tua vontade, a vontade é dele. E eu aceito a vontade dele. Eu adero a minha vida à vontade dele. Eu entrego a minha vida à vontade dele. Por isso Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Mas como assim? Cristo é porque eu abro mão da minha vontade para fazer a vontade dele. Então, na dimensão vertical, o Pai, o trono da graça, a presença de Deus, a oração tem que ter as três dimensões. Teu nome ser santificado, hagios, do grego kadosh, do hebraico que significa santo, separado, o nome do eterno. O teu nome, o teu reino venha, ou seja, o teu nome, tu, no trono da graça, o teu reino venha, o verbo vir, venha, traga o teu reino, o teu domínio. Eu quero ser súdito do teu reino. Aleluia. A oração tem que ter essa substância. Desejo de que o reino venha, mas não venha na vida do outro. Até porque a oração veio direcionada a mim. Tu, quando orar. Às vezes a vontade de Deus na vida de terceiro, tudo isso é maravilhoso. Mas aqui é no particular. Venha a tua vontade na minha vida. Dizer, vocês têm, a igreja, eu fico um pouco até aborrecido quando o pregador começa a falar muito, porque a igreja de hoje, a igreja. Dá a ideia que ele não faz parte dessa igreja, está fora desse ambiente, num nível, um patamar lá,
muito alto e criticando a igreja lá embaixo. Porque a igreja de hoje, a igreja desse tempo. Não, irmão, nós somos a igreja. Porque nós. Não é a igreja que precisa, é nós que precisamos, afinal, eu também sou igreja. Também sou igreja. Como crente salvo em Cristo, somos membro do corpo de Cristo. Então, na dimensão vertical, para com o trono, a oração tem que conter teu nome, teu reino e a tua vontade. Aí agora desce ao nível terráqueo, o nível humano, na dimensão horizontal da oração. Aí ele começa dizendo assim, versículo 11: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Se eu perguntasse a Jesus, por que ele faz questão de destacar o pão nosso de cada dia? De cada dia. Deus é um Deus muito ético. E tudo que Deus faz tem propósitos pedagógicos, de ensino, aprendizado. Quando Deus enviou o maná no deserto, Deus disse que vai pegar uma porção, um homer, era uma medida, uma só, e não pode guardar. Aí na sexta podia pegar o dobro, que era para 2 dias. Mas o que Deus está ensinando? A depender dele diariamente. Se alguém pegasse 2 medidas, já vou guardar para amanhã, sou prevenido. Daria a entender, eu estou com dúvida, talvez, quem sabe, amanhã Deus não provê. De repente Deus muda de ideia, então eu já estou garantido o meu almoço de amanhã. Não, é por dia, dependência cada dia. Mas como Deus sabia que a desobediência era grande, o que Deus fez? Quem pegava a medida além para outro dia, diz a Bíblia que dava bicho e cheirava mal. Por que Deus fez? Para ensinar, não desobedeça, é só medida. Deus é didático, pedagógico, mestre, o didascalo, o ensinador. Na prática, aí agora Jesus diz, olha, vocês vão orar a Deus dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí descendo para a minha necessidade agora, Pai, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pastor, mas quem trabalha sou eu, mas quem te dá vida para trabalhar é Deus. Pastor, quem é um bom profissional foi eu, pastor, me profissionalizei. Foi Deus que te deu capacidade, te deu inteligência. Então é Ele que é o responsável por tudo ou todas as bênçãos que vêm sobre ti. Você pode adorar a Jesus por isso. Aleluia, aleluia, aleluia. Às vezes a gente não percebe coisas pequenas. Por isso é uma advertência bíblica. Não esqueçais do dia das coisas pequenas. Semana passada eu fui à UTI orar por alguém. E durante aquele momento de entrada, todo o processo de higienização, com aquele chaleco, tem todo um preparatório antes de adentrar. Eu estava observando, olhando naquelas camas, as pessoas que ali estavam, a sua maioria, estavam vivas porque estava respirando com um balão de oxigênio. Sobrevivendo com um balão de oxigênio. Se cortar, morte em questão de minutos. Quanto vale um balão de oxigênio? Quantas quantidades da medida de balões de oxigênio nós já respiramos nas últimas 24 horas? Vamos aproveitar e agradecer a Deus por isso? Graças te damos, Senhor. Às vezes ele não percebe, ele não nota, ele não percebe isso. Que a gente deitou ontem e acordamos, e milhares de pessoas não acordaram.
Pastor, é para causar comoção? Não, é para causar em nós conscientização. Quantas bênçãos Deus nos dá e às vezes nós, não estou dizendo você, às vezes nós não agradecemos. Aqui Jesus ensina a dar graça pelo pão. Eu vou abrir um parêntese para falar sobre família, à mesa. Não tem como ser diferente, né? Família à mesa. Os nossos filhos aprendem a orar à mesa. Desde aquele primeiro momento que eles, junto com o papai e a mamãe, aquela oração que é revezada. Um ora no café, outro ora no almoço, outro ora na janta, outro ora naquele momento da refeição. Significa que esse filho, esta filha está assimilando de que nós, como cristãos, reconhecemos a soberania de Deus até sobre o nosso pão. E dizemos: Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha o verbo dar no infinitivo. Dai, segunda pessoa, dai-nos. Ou seja, dai, o Senhor é quem dá a nós. É ação tua. Eu reconheço que este pão, este café, este chá, este chimarrão, eu reconheço que é o Senhor que nos dá. Aleluia. Aleluia. Gratidão. Reconhecimento da soberania de Deus sobre a nossa vida. Até, pastor, pelo café. Sim. Mas não é melita, qualquer café, qualquer chá. Até pelo café. Ser grato a Deus. Agradecer a Deus. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. Se é hoje, é um agradecimento de hoje. Amanhã terá o agradecimento de amanhã. Pastor, o que o senhor acha de pegar a compra toda assim e já orar por tudo? Aí a gente já ora por 30 dias uma vez só. Está fora do ensino de Jesus. A gente ora pelo pão nosso hoje. Ou seja, é diário. Aqui Jesus está me ensinando, filho. Eu não te quero só um momento. Eu estou lembrando sempre disso. Normalmente nós temos 4 refeições, 3, 4 refeições por dia. Café, almoço, café, janta. Depois do culto, mais um lanchinho. Alguns acordam de madrugada e faz mais um para completar. Bem, certo é que por tudo isto, Jesus está nos ensinando o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje gratidão por aquilo que Deus tem nos dado. O termo pão do grego artos, que significa simbolicamente o alimento da mesa. Não é pão no sentido literal, a gente não almoça pão, né? Não toma café com pão ou bolo que seja, mas é um símbolo universal do alimento. O pão sobre a mesa fala do alimento. Pode ter a picanha ou pecanha, né? Pé de galinha, que é muito bom por sinal. Não importa, pode ter abobrinha, quem é da roça? Cerrado. Alguém lembra disso? Meu Deus do céu. Interessante, não importa aprender a ser grato, agradecer. Isso é lindo numa família em especial, quando os nossos filhos reconhecem isso. E ali a hora pedagógica do pai e da mãe, aproveitar para ensiná-los a orar. E fecha os olhos. Por que fecha os olhos? Para ver mais longe, para ver o trono de Deus, para reconhecer de que estamos falando com o Eterno e diante dele nós estamos reverentemente. Olha o versículo 12. Então, primeiro Jesus disse sobre o pão, a dimensão humana. Segunda parte da oração, na dimensão humana, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas. Amados, nós temos aqui
um tema que poderíamos passar umas 2 ou 3 horas para fazer uma extrair, porque esta dimensão muito profunda. Mas vamos pelo menos pincelar. Quando Jesus disse quer dizer, além do pão de cada dia, aí ele usa aqui uma conjunção, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Se você estiver com a versão corrigida, Almeida, revista corrigida, ARC, ele diz assim como nós perdoamos. Se você estiver com a ARA, Almeida Revista atualizada, aparece a colocação, assim como nós temos perdoado. O que estou dizendo para Deus? Olha o tamanho da responsabilidade espiritual. Estou dizendo para Deus exatamente isso. Assim como eu tenho perdoado os meus inimigos, assim, Senhor, me perdoa. Então, estou dizendo, se eu estou perdoando mais ou menos, se eu não estou perdoando de verdade, se eu não estou perdoando na dimensão que de fato é o perdão, eu estou dizendo, Deus, faça comigo da mesma maneira. Meu Deus, não, pastor, não, eu quero ser perdoado 100%. Aí Jesus está dizendo, mas você perdoa 100%? Não, pastor, perdoa, mas não, olha, perdoa, mas lá no céu eu quero ficar num canto do céu e ele vai para o outro canto, como se no céu tivesse canto. Meu Deus, imagina um coração tão mau nosso, a ponto de não liberar perdão. Aí Jesus ensina aqui e é muitíssimo sério. Alguém pode perder a salvação por não perdoar, pastor? Disse Jesus que sim. Eu vou parar um pouquinho aqui e vou pular, porque o assunto é sobre perdão. Olha só o versículo 14. Se você estiver com sua Bíblia aberta. É um estudo, e o estudo mexe com a consciência. Ele evoca mais a parte intelectiva, a parte de pensar, intelectual, a parte da razão, de raciocinar, de pensar sobre a verdade. É bom às vezes e é maravilhoso se emocionar, aleluia, rodopiar, línguas estranhas, tudo isso é maravilhoso, é bom demais, mas ele também nos deu mente, a capacidade mental, a razão, a capacidade da volição exatamente para esses momentos. E olha o que Jesus disse, versículo 14, é Jesus dizendo, se fosse Pedro, eu acreditava do mesmo jeito que é a Bíblia, se fosse Paulo, é a Bíblia, mas aqui, além de ser a Bíblia, quem está falando no texto é o próprio Logos, palavra viva, o Cristo humanizado. Aí ele diz assim, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, olha só o advérbio, também o Pai Celeste vos perdoará. Olha o 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não é uma interpretação, não. Eu vou fazer aqui, pastor, não, está claro, então uma criança entende, deixa bem claro. Se perdoar os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, entretanto, todavia, se não perdoardes, foi Jesus que disse, vosso Pai, e ele usa aqui uma expressão tão pouco. Se você estiver com uma corrigida, o termo tão pouco, ou com a atualizada também, vosso Pai não perdoará. Então significa que eu posso pegar anjo com a mão, de tão consagrado. Oxalá, né? Força de expressão, pegar anjo com a mão. Meu Deus, de tanta graça, tanta unção.
mas um coração rancoroso não perdoa. Disse Jesus que o Pai também não perdoará. Quantos podem dizer amém? Quantos estão entendendo a mensagem? Amém? Amados, é Bíblia. Isso é forte, isso mexe com a nossa estrutura. Porque o lógico é eu gostar de quem gosta de mim, perdoar quem me perdoa. Aí Jesus vem ensinando totalmente o contrário. Não! Se não perdoar, não é só uma questão opcional. Eu achei por bem, não estava bem, eu não quis, afinal de contas eu tenho direito. Não, nada disso. Jesus disse, se perdoar, serão perdoados. Se não perdoardes, não serão perdoados. Então observe que esta dimensão da oração, Deus está tratando do nosso coração. A primeira dimensão da oração no nível humano, Deus está tratando do alimento, nossa sobrevivência, a nossa dependência das coisas, do alimento. A gente depende do alimento para sobreviver. Eu até gosto de usar a expressão quando alguns crentes, e tem bastante, infelizmente tem, diz, pastor, tem necessidade de igreja, culto, para que tanto culto? Culto. Eu até concordo que também não tem a necessidade da gente se alimentar tanto, né? Porque tem que comer, alimentar todo dia. Todo dia tem que almoçar, todo dia tem que jantar, todo dia. Aí podia ficar uns 30 dias fazendo uma boa economia. O que os irmãos acham? Mas a gente depende do alimento para sobreviver. Quem já teve experiência de jejum mais de 24 horas sabe que você começa a sentir dificuldade de ficar de pé. Porque o corpo reage. Instintivamente que está faltando substância. O carro pode ser 0 km, se faltar combustível, para no meio do asfalto, no meio da rua. Com isso, Jesus está me ensinando que é todo dia, o pão nosso de cada dia, mas o perdão nosso também de cada dia. Meu Deus. Às vezes a gente quer facilitar, pastor, não adianta querer alargar a porta do céu, verdade, mas o contrário também é verdadeiro, não tem como fechar, mas não tem como aumentar. A porta do céu entrará um de cada vez. Eu estou dizendo no sentido figurado, que Jesus diz, capítulo 7, que a porta é estreita. Ou melhor, o caminho é estreito e a porta é apertada. São os dois adjetivos dados por Jesus. Ou seja, não é fácil, não passa com muita facilidade, não passa com bagagem. Tem que estar bem equilibrado ali, tem que estar esvaziado de si, esvaziado do pecado que tão de perto nos rodeia. Aí quando Jesus disse, ensinando os discípulos, por sua vez, como palavra de Deus, nos ensinando que na oração nós dizemos, agora voltando ao versículo 10. Aleluia. Ou melhor, ao versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdão. Pastor, perdão é esquecimento? Não. Perdão é abrir mão da vingança. É não exigir mais o preço. Não precisa pagar. Porque o que é exatamente que traz o prejuízo é que quando alguém está magoado, e é possível qualquer um se magoar, somos humanos, mas preciso também saber que a Bíblia me ensina que diante de qualquer sentimento que eu tenha, diante de qualquer crise ou situação, eu devo liberar o perdão, ou seja, abrir mão da vingança.
não ter aquele sentimento de vingar. Não quero nem olhar na face, não quero nem ver essa pessoa. Mas isso tem dentro dos crentes, pastor? Infelizmente tem. Tem pessoas que pegam a carta de mudança e vão embora, porque eu nem consigo olhar para esse irmão, para esse pastor, quem quer que seja. Como vou entrar no céu desse jeito? É claro que Jesus disse que se não perdoar, não é perdoar. Por que ele não ensina tão incisivamente, de uma forma tão contundente? É que é o oposto da vontade humana. Eu não acabei de orar na dimensão espiritual, venha, santificado é o teu nome. Eu não acabei de orar dizendo, venha o teu reino. E o reino dele tem perdão. O reino dele tem reconciliação. O reino dele abre mão da vingança, porque ele já pagou tudo na cruz do Calvário. Venha o teu reino. Aí, se não bastasse vir o seu reino em mim, tem mais. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Além do nome dele, do reino dele, eu estou dizendo em oração que é para a vontade dele prevalecer na minha vida. Por isto que a oração do Pai Nosso é um modelo de princípios que a minha oração, qualquer outra oração de quem quer que seja, tem que conter estas qualidades. O nome de Deus, a honra de Deus, a glória de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Na dimensão humana, as minhas necessidades básicas, o alimento, a manutenção, inclusive um pouquinho mais adiante Jesus fala sobre isso, a vestimenta. Pois Jesus, sim. Assim como um pai ou uma mãe se preocupa com a vestimenta dos filhos, eu lembro quando era criança, especialmente nos primeiros meses, perdia, comprava lá o macacãozinho, daqui já perdia, porque tem que estar comprando. Quando ia para a escola, tem que estar comprando. Se nós, pais humanos, nos preocupamos com o bem-estar dos nossos filhos, disse o próprio Jesus, o vosso Pai Celestial. Jesus está querendo dizer, se você, seu mãe, que é pai, se preocupa com a nota da escola do filho, eu sou o Pai Celestial, eu me preocupo ainda mais. Se você quer o bem do teu filho, eu sou o Pai Celestial, eu quero um bem ainda maior. Olha o que Jesus disse quando os discípulos, porque tinha no meio ali fariseus, saduceus, alguns essênios perdidos por ali, eles viviam mais isolados na caverna de Corã, mas sempre tem uns desviados que saem do arraial, né? Sempre tem. Mas já estava no meio, escribas, todo, e Jesus ensinando a todos. Mas o que o senhor está querendo realmente dizer? Jesus diz assim, ó, vocês, mercê, sendo mal, de novo o verbo gerúndio para dizer, sendo, ser, no gerúndio, sendo, então é mal por causa do pecado, a natureza adâmica, vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Olha o que Jesus disse, se o filho pedir pão, o pai não dá pedra. E se pedir peixe? Não dá serpente. Não, de jeito nenhum. Que dá pedra para um filho? Ninguém, nenhum ser humano normal faria isso, por malévolo que fosse. Aí Jesus diz assim, ele usa um advérbio de intensidade. Jesus diz assim, quanto mais vosso Pai Celestial vos dará bem aos que lhe pedirem. Aleluia! Olha a maneira didática de ensino de Jesus. Ele compara, ele mexe com a emoção dos seus ouvintes, dizendo, vocês são homens, mas são pais, têm filhos. E que tem filho, não dá uma pedra quando o filho quer um pão. Não dá de jeito nenhum uma pedra. Aí diz assim, quanto mais? Vocês conseguem pensar, amados, o quanto mais de Jesus? É muito. É maior do que a imaginação. O quanto mais vosso Pai Celestial, aí Jesus acrescenta, vos dará.
Então observe que o perdão aqui, e eu vou ficar só do perdão, o último que é não induz a tentação, vamos deixar para a próxima ministração futura, mas eu gostaria de destacar com ênfase isto. Quando na oração a nossa sensibilidade espiritual não acrescenta. Você já parou para pensar? Ou nós já paramos para pensar? Por que Jesus inclui a questão do perdão justamente na oração? Por quê? É claro que o porquê é bastante complexo. Nossa gramática portuguesa tem 4 porquês, 2 acentuados, 2 sem acento, 2 juntos e 2 separados. Porque sempre é complicado. Mas por que isso, pastor? Por que não pode? Por que isso? O adolescente mesmo pergunta para os pais, por quê? O pai diz, por quê? Quer saber tudo do porquê. Mas por que Jesus colocou exatamente na dimensão da oração? Na dimensão da oração, o perdão. É porque quando nós estamos orando, guarde bem isso, é o momento de maior sensibilidade espiritual da nossa alma. Não existe outro momento mais profundo. Por que não, pastor? Porque na igreja nós podemos estar orando em uma função da liturgia, porque me convidaram para ler a Bíblia e orar. Essa oração pode ser litúrgica. Mas e aqui a oração já está falando do particular, quando só está eu e Deus, eu não quero mostrar nada para ninguém, porque só está eu e Deus. Eu não estou querendo ser ninguém, porque só está nós dois, eu e o Pai Celestial. Então é um momento mais íntimo diante da presença de Deus. Nesse momento mais íntimo, é exatamente o momento que Jesus disse assim, não é só orar pelo pão nosso, não, além das suas necessidades físicas, você tem uma necessidade da alma, a sua psique, que é a alma em grego, a sua psique, inesfeche do hebraico, a fonte das suas emoções, as suas conjecturas, os seus pensamentos, a sua razão, ela está comprometida. Precisa liberar perdão, mas Senhor, você está insensível. Aí quando você abre o coração diante de Deus na oração, aí Ele te lembra de dizer para Ele, de nós dizermos a Ele, perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo. Eu perdoo sem esperar nada em troca. Eu perdoo, eu abro mão porque eu perdoo porque quero te obedecer desse mesmo jeito que eu perdoo. Então não dá para fingir. Não dá para fingir diante de Deus. Por isso Jesus inclui o pedido de perdão das dívidas, similar, semelhante a perdoar os devedores na oração. Nós vamos parar aqui agora. E nós vamos fazer o momento da oração. Eu quero convidar a igreja a estar em pé. Eu quero convidar nossos obreiros que podem, por gentileza, vir aqui à frente. E durante esse momento da oração, apesar de convidar a igreja a estar em pé, quem quiser dobrar o joelho tem toda a liberdade. É um momento da oração. Quem quiser ficar sentado tem toda... É um momento. Todos precisam conosco orar. Porque o propósito é esse, a igreja está orando. E durante esse momento, se alguém precisar de unção, um dos nossos presbíteros estará utilizando o azeite para ungir. A unção, se é enfermo, quiser ser ungido, pode vir aqui à frente. Pastor, qual o propósito desta oração? O momento de oração tem muitos propósitos. Apresente a Deus, seja gratidão, agradecimento, seja petição, seja busca. Seja de uma cura, de um milagre, de uma causa da justiça, de uma bênção na família, um filho, um casamento que precisa ficar melhor, orar pelo cônjuge, por ele ou por ela. Nós vamos interceder a Deus agora.
Feche os seus olhos na presença do Senhor. Alecandarai ayagasui derebagashon. Divino Espírito Santo, depois de meditarmos na Tua Palavra, neste momento da oração, momento do clamor, nós estamos orando, Senhor, orando por necessidades da Tua igreja, Senhor, por necessidades de cura divina. Teu servo precisa de um toque de cura, Tua serva precisa de um toque de cura, Teu filho precisa de um toque de cura, Senhor. E neste momento da oração, nós estamos apresentando a necessidade da família Vila Sandra, desta família, desta igreja, que é composta de dezenas de famílias que compõem a família Vila Sandra, Senhor. Quantas necessidades, necessidade de cura, necessidade de toque no corpo físico, toque na alma, de toque no espírito, a Tua presença, o Teu milagre, o Teu sobrenatural na vida da Tua igreja. E neste momento clamamos, vem Divino Espírito, vem, a Tua presença de cura, a Tua presença de milagre, a Tua presença de bênção, a Tua presença de sobrenatural, a Tua presença de algo divino na vida do Teu filho, na vida da Tua filha. Vem Espírito Santo, vem, a Tua presença é desejada, a Tua presença é amada, a Tua presença é buscada, a Tua presença é pedida, a Tua presença é amada, nós amamos, Espírito Santo, nós o amamos, queremos mais da Tua presença, mais da Tua graça, mais da Tua vitória, e que durante este momento, a manifestação do Teu Espírito dentro deste santuário, na vida do Teu servo, na vida da Tua serva, na vida do Teu filho, na vida da Tua filha, haja manifestação genuína da Tua presença, Senhor. Vem, Divino Espírito, vem. Rayagatura canturiamba yagassuriaya, layakaturiamba rabashurimikandei. A Tua presença que rejuvenesce, a Tua presença que restaura, a Tua presença que renova, a Tua presença que alegra, a Tua presença que renova as forças físicas, as forças espirituais, as forças emocionais e psicológicas da Tua igreja, Senhor. Uma mente firmada em Ti, as emoções voltadas a Ti, Senhor, da Tua gloriosa presença, da Tua graça bendita e maravilhosa. Nós estamos clamando por um milagre neste momento, Divino Espírito. Manifesta a Tua glória, manifesta a Tua glória, manifesta a Tua glória. Vai tocando na vida da Tua igreja, vai tocando na vida do Teu povo, vai tocando na vida, Senhor, das famílias, da família Vila Sandra. Meu Senhor, a presença do Teu Espírito, a autoridade do Teu Espírito, Senhor, a autoridade do Teu Espírito, Senhor, a autoridade do Teu Espírito, Senhor, vai movendo por Tua presença, vai movendo por Tua graça, vai movendo por Tua unção, vai movendo por Tua glória. Haja manifestação genuína, a glória do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a força do Espírito Santo, os dons do Divino Espírito Santo na vida da Tua igreja, Senhor. Vai movendo as águas, vai movendo com graça, vai movendo com virtude, vai movendo com unção, vai movendo com sobrenatural, meu Senhor. Neste momento da oração, se porventura houver em alguma alma um ressentimento, um rancor, uma tristeza, uma mágoa, pelo poder do Teu Espírito Santo, tão somente uma gota do Teu precioso sangue, desça, desça, Divino Espírito, o toque divino de uma gota do Espírito, do azeite, do sangue de Cristo, da
água rejuvenescedora, que é o símbolo do Divino Espírito Santo, nesta alma, neste coração. Esta tristeza profunda e crônica vai saindo em nome de Jesus Cristo. Os males que têm assolado esta alma, todo tipo de perturbação, todo tipo de angústia, todo espírito que tem rondado esta alma, os pensamentos ruins, os pensamentos malignos, sejam neutralizados no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Haja livramento, haja restauração. Renova, Senhor, o teu servo, renova, Senhor, a tua serva, renova debaixo da autoridade do teu nome, renova, Senhor, pela unção do teu Espírito Santo, renova, Senhor, por cura, renova, Senhor, pelo sobrenatural na vida da tua serva, na vida do teu servo, na vida do teu ungido, Senhor, na vida da tua ungida, Senhor, removendo as águas, tirando todo o empecilho, pecados que porventura estiverem cobertos, venha à tona, confissão, arrependimento. Ó Deus, nós estamos clamando neste momento da oração por um avivamento espiritual. Começa na minha vida, Senhor, na vida dos obreiros, na minha família, no meu lar. Ó Deus, eu quero mais de ti, mais da tua presença, eu quero mais do teu Espírito, ó Deus, a presença gloriosa do Espírito Santo, mais e mais e mais, desta presença que restaura, desta presença que rejuvenesce, desta presença que liberta. Eu quero mais da tua presença, os teus dons sobre a vida da tua igreja. Usa o teu servo em dons espirituais, usa a tua serva em dons espirituais, vai manifestando a tua presença, meu Senhor, a presença de cura, a presença de milagre, a presença maravilhosa, a restauração gloriosa do Espírito Santo. Vai curando, meu Deus, todo espírito de decepção, todo espírito de abandono, toda tristeza e angústia. Restaure nesta alma, meu Senhor, a presença rejuvenescedora do Espírito Santo, alegria, o bálsamo de Gileade, da tua presença na alma da tua serva, na alma do teu servo. Entre com a providência desta família, entre com a providência, Senhor, no casamento, na vida dos cônjuges, de maneira que o teu nome seja glorificado e haja, meu Deus, um casamento ainda mais abençoado, uma intimidade conjugal, a conjugalidade, a complementaridade. Ah, meu Senhor, abençoa este lar, abençoa os rebentos, a herança do Senhor, os filhos dentro desta casa, de maneira que o teu nome seja glorificado, a tua igreja abençoada, a nossa vida seja acrescentada pela presença do Divino Espírito Santo. Ó Deus, vem mais, intenso o derramar do teu Espírito, a presença do teu Espírito, a graça do teu Espírito sobre a vida da tua igreja, sobre a família da tua igreja, Senhor. Todo espírito de infidelidade no casamento seja neutralizado debaixo da autoridade do poder do nome de Jesus Cristo.